Então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso sistema, né? Abra aí o seu Visual Studio na versão em que você achar mais adequada, clica em novo projeto para a gente poder criar então o nosso novo projeto web em C# utilizando o ASP.NET. Eu vou colocar aqui o nome de sistema e aí, né, no decorrer dos cursos nós vamos aí melhorando, né, vamos adaptando novas funcionalidades ao sistema, como eu venho fazendo aí com as outras linguagens também. Então é aconselhável, repetindo aqui mais uma vez, ter acompanhado o curso de MVC e o curso de MVC com banco de dados, né? Então que foi o primeiro e o segundo módulo. Esse já vai ser o terceiro módulo aí de ASP.NET MVC, onde a gente vai desenvolver na prática um sistema. Então não vou ficar explicando aquelas teorias, aquelas classes de controllers, entre outros aqui. A gente vai fazer uma coisa mais direta. Selecione MVC, clica aqui em Change Authentication para configurar as opções de autenticação e só confirma se o seu está marcado essa opção de Individual User Accounts, para a gente poder depois implementar dentro desse nosso sistema opções aí de login, né? Um sistema de login baseado na autenticação que o próprio MVC vai gerar para a gente. Somente isso. Dá OK aí, se ele abrir essa tela, né, do Azure, pode clicar em cancela, porque não precisa adicionar conta nem mexer em nada com aquilo ali. Nós vamos iniciar então, né, trabalhando com as classes aqui diretamente. Eu vou criar um modelo onde eu vou estruturar a nossa primeira tabela, que vai ser a tabela de produtos, e aí essa tabela para mim vai gerar o meu banco de dados, né, exatamente com aqueles mesmos itens e recursos inseridos ali. Então nada daquele trabalho de abrir o banco de dados, ou seja, o SQL ou qualquer outro que você vai utilizar, e ali naquele banco de dados criar a tabela, os campos, para depois fazer a mesma coisa e referenciar dentro do modelo. Nós vamos fazer uma coisa mais direta agora, porque agora é o desenvolvimento de sistema, né? O foco não é ficar explicando comunicação entre bases de dados e aquilo tudo que eu passei nos módulos anteriores. Então, a ideia aqui inicial é justamente montar, né, essa estrutura através dos módulos, para isso que ele serve, para fazer a comunicação com o banco de dados, e dentro aqui dos modelos, né, ele vai gerar para mim depois essas tabelas no banco. Então vamos lá. Na sua estrutura MVC, vai em Models com o botão direito e vamos adicionar um novo modelo. Lembrando que o novo modelo ele é uma classe, né? Aqui dentro dessa classe, eu vou chamar essa classe da primeira tabela, que vai ser a tabela de produto. Eu não vou colocar plural nas tabelas, tá joia? Então fica mais fácil para a gente definir depois isso. Então, nenhuma tabela vai ter essa. Então não tem que ficar conferindo isso na hora de dar referência, fazer consultas, salvar, etc. Adiciona uma classe dentro dos modelos, então com o nome da primeira tabela, que nesse caso vai ser produto. Deixa ela pública porque ela vai ter que ser acessada de forma externa, e aqui vamos criar os campos da nossa tabela. O primeiro campo vai ser um campo, né, de inteiro, que é para guardar o ID, e aqui eu passo os métodos de envio e recebimento que já foram explicados nos módulos anteriores, get e set. Eu vou duplicar isso aqui, né, e vou alterando aqui os campos. Então, além do ID, se tratando de uma tabela para produto, nós vamos ter descrição. A qualquer momento depois eu posso adicionar um campo. Eu vou colocar aqui os campos que eu estruturei para esse sistema de forma inicial, mas depois, se você achar que deve ter aqui também, né, uma data para vencimento daquele produto, para poder inserir no banco de dados, isso aí, essa informação, tranquilo. É só acrescentar mais uma linha de acordo com o tipo de dados que você vai inserir naquele campo. Então aqui foi uma string porque é a descrição daquele produto, seria o nome dele. Aqui é o preço, então a gente trabalha com decimal, né, que é um valor aí decimal. Seria mais adequado para trabalhar com preço. Aqui eu vou ter a data da última compra que eu fiz, porque nós vamos também inserir um estoque para poder gestionar isso aí depois. Então, na verdade, aqui o tipo de campo é um date time. E aqui eu vou colocar somente então o seguinte. Eu vou colocar última compra. Aí eu sei então quando eu comprei, né, posso verificar essa informação para fazer um novo pedido. E aqui vamos inserir também uma variável para trabalhar o meu estoque, tá joia? Então, de início, a minha ideia é um sistema de estoque, né, de gestão de estoque, que é um pouco mais simples aí. Depois a gente pode implementar também, né, outras coisas dentro desse sistema. Ok. De momento, então, vão ser essas 5 informações que vão ser aí os campos do meu banco de dados. Todo banco de dados precisa de uma chave primária, que é o valor que identifica, né, aqueles campos. Esse valor não pode ser igual
e ele não pode ser alterado aqui também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no campo ID como chave primária. Como que eu já defino isso para ele passar isso para minha base de dados? Basta colocar aqui a chave key antes, tá joia? Na primeira linha aqui, ó. Só que se eu coloco a minha chave key, ele vai pedir aqui para me utilizar a classe, a biblioteca Model Data Annotations. Então você vai importar ela aqui, ó, e ele já vai funcionar essa sua aplicação aqui. Esse key é com K maiúsculo, tá joia? Então tomem cuidado com isso aí. Key com K maiúsculo. Na próxima aula a gente dá sequência.